Mãe, o seu Otávio me bateu. Essas 5 palavras, sussurradas com uma voz trêmula e quebrada do outro lado da linha, não apenas entraram pelos meus ouvidos. Elas rasgaram o meu peito como uma navalha enferrujada, abrindo uma ferida que eu nem sabia que existia. Eu estava na cozinha do meu apartamento na Muca, um bairro antigo de São Paulo, conferindo os documentos da aposentadoria que eu finalmente tinha conseguido encaminhar. O relógio na parede marcava 12:00 em ponto. O sol entrava pela janela, iluminando a toalha de mesa de crochê que a própria Camila tinha me dado no Natal passado. Tudo parecia normal. O cheiro de café passado ainda estava no ar. A vida parecia seguir seu curso tranquilo. Mas quando vi o nome da minha filha na tela do celular, algo dentro de mim gelou. Camila nunca ligava nesse horário. Ela sabia que eu almoçava cedo, ela sabia que eu gostava de silêncio. Atendi, esperando ouvir um convite para o almoço de domingo ou uma novidade sobre a escola onde ela dava aula. Mas o que ouvi foi o som do meu mundo desmoronando. Minha filha. O que aconteceu? Perguntei, sentindo as pernas fraquejarem. Houve um silêncio do outro lado. Um silêncio úmido, pesado, de quem está segurando o choro para não fazer barulho. E então, a voz dela voltou, num fio quase inaudível. O seu Otávio. Ele me bateu, mãe. Me deu um tapa na cara porque o feijão ficou salgado. O ar sumiu dos meus pulmões. Feijão salgado. Um motivo tão banal, tão ridículo, que parecia uma piada de mau gosto. Mas não era. Eu ouvia a respiração acelerada dela. Ouvia o medo. E o Tiago? Perguntei, agarrando a borda da mesa com tanta força que meus dedos ficaram brancos. Onde estava o seu marido quando isso aconteceu? A resposta dela foi o golpe final. Aquele que mata a esperança de qualquer mãe. Ele estava do lado, mãe. Ele viu tudo. E não disse nada. Continuou comendo. Antes de continuar, eu te peço uma coisa simples. Se esta história tocar o seu coração em algum momento, inscreva-se no canal. Aqui, nenhuma dor é contada em vão. Onde você está agora? Perguntei, já procurando a chave do carro com a mão trêmula, derrubando papéis no chão, ignorando a bagunça, ignorando tudo que não fosse a vida da minha filha. Estou trancada no banheiro de serviço. Eles estão na sala, vendo televisão. Tenho medo de sair, mãe. Tenho medo do olhar dele. Não saia. Não abra a porta para ninguém. Estou indo. Agora. Desliguei o telefone. Minhas mãos tremiam tanto que levei 3 tentativas para conseguir acertar a chave na fechadura da porta. Meu nome é Helena. Tenho 58 anos. Trabalhei a vida inteira com contabilidade, lidando com números exatos, com balanços que sempre fechavam, com problemas que tinham solução lógica. Criei a Camila praticamente sozinha depois que me separei do pai dela, quando ela tinha apenas 12 anos. Sempre fui uma mulher prática, forte, daquelas que resolvem tudo sem pedir ajuda. Mas naquele momento, descendo as escadas do meu prédio porque não tinha paciência para esperar o elevador, eu me senti a mulher mais impotente do mundo. Eu entrei no meu carro, um sedã prata com 10 anos de uso, e arranquei cantando pneu. Enquanto dirigia como uma louca pelas ruas da Zona Leste, costurando o trânsito, buzinando para quem estava devagar, disquei o único número que poderia me ajudar naquela hora. Rogério. O pai dela. Ele atendeu no primeiro toque. Rogério é policial civil aposentado. Um homem que viu o pior da humanidade durante 30 anos de carreira, mas que nunca, jamais, deixou que essa escuridão tocasse na nossa filha. Helena? A voz dele era calma, mas ele me conhecia. Sabia reconhecer o pânico na minha respiração. Rogério. Minha voz falhou. Tive que engolir o choro para conseguir falar. Eles bateram nela. O pai do Tiago bateu na Camila. Não precisei explicar mais nada. Ouvi o barulho de uma cadeira sendo arrastada, chaves tilintando, passos pesados. Onde ela está? Foi tudo o que ele perguntou. Na casa deles, trancada no banheiro. Rogério, o Tiago não fez nada. Estou a caminho. Me encontre na esquina da rua deles em 20 minutos. Não entre sozinha, Helena. Aquele velho é perigoso. Desliguei e pisei fundo no acelerador. Enquanto o asfalto passava rápido sob as rodas, minha mente viajou para o passado, tentando encontrar o momento exato em que eu errei. Porque eu errei. Eu sabia que tinha errado. Camila não era essa mulher assustada, escondida num banheiro, com medo de um prato de comida salgada. Houve um tempo em que minha filha era luz pura. Lembro-me dela aos 23 anos, recém-formada em pedagogia.
Ela chegava na minha casa aos domingos com as mãos sujas de tinta guache e o sorriso mais largo do mundo, me mostrando os desenhos que seus alunos faziam. Olha, mãe, ela dizia, rindo daquele jeito que iluminava a cozinha inteira. O Pedrinho me desenhou com capa de super-herói. Disse que eu salvo o dia dele. Ela tinha sonhos, queria abrir uma escola montessoriana. Queria viajar para conhecer métodos de ensino na Europa, queria ser livre. Eu olhava para ela e pensava, vence. Criei uma mulher independente, doce, mas forte. Como eu estava enganada. A doçura da minha filha foi a armadilha dela. Quando Rogério e eu nos separamos, fizemos um pacto silencioso. Nossa filha nunca veria brigas. E cumprimos. Rogério, mesmo com a cara fechada de policial, era um pai de manteiga derretida. Ele a levava para comer pastel na feira aos sábados, ensinou ela a andar de bicicleta no parque do Ibirapuera, a defendeu de cada namoradinho que a fez chorar na adolescência. Camila cresceu acreditando que os homens eram como o pai, protetores, justos, seguros. Ela não sabia que existiam lobos disfarçados de cordeiros. E então, 3 anos atrás, apareceu o Tiago. Ah, o Tiago. O genro perfeito. Contador como eu, educado, falava baixo, vestia camisas sempre bem passadas, abria a porta do carro, parecia um príncipe de novela. Lembro-me do dia em que ele foi pedir a mão dela em namoro lá em casa. Levou flores para mim e um vinho para o Rogério. Mas houve um detalhe naquele dia, um detalhe minúsculo que eu ignorei, e que agora, dirigindo com o coração na boca, voltava para me assombrar. Enquanto Camila servia o café, Tiago olhou para mim e disse, com um sorriso que não chegava aos olhos: Dona Helena, lá em casa meu pai sempre diz que lugar de mulher é cuidando do lar, mas eu acho bonitinho que a Camila queira trabalhar. Por enquanto. Por enquanto. Aquelas 2 palavras deveriam ter sido um alarme de incêndio na minha cabeça. Mas eu estava tão feliz vendo minha filha apaixonada, tão aliviada por ela ter encontrado um bom rapaz, que deixei passar. Achei que era jeito de falar. Achei que o amor mudaria tudo. O amor não muda caráter. O amor não cura quem foi criado na base da tirania. Cheguei na rua da casa deles antes do tempo. Era uma casa num bairro de classe média alta na Zona Norte, daqueles cheios de sobrados germinados e grades altas. A casa do seu Otávio. Tudo ali gritava frieza. O chão da garagem brilhava de tão limpo, não havia uma folha seca no jardim. As janelas estavam fechadas como se a casa prendesse a respiração. Estacionei o carro e vi Rogério chegando na sua caminhonete preta. Ele desceu antes mesmo de desligar o motor. Estava de jeans e camiseta, mas a postura era a de um policial pronto para invadir um cativeiro. O rosto dele estava vermelho, as veias do pescoço saltadas. Ele não disse oi. Apenas me olhou e balançou a cabeça. Você está pronta? Ele perguntou, a voz rouca de raiva contida. Estou. Respondi, apertando a bolsa contra o corpo. Dentro da bolsa, eu não tinha uma arma, mas tinha algo que doeria muito mais naquele velho arrogante. Caminhamos juntos até o portão de ferro cinza. Rogério tocou a campainha. 1 vez, 2 vezes, longas, insistentes. Passos pesados no corredor lateral, a porta da frente se abriu. E depois o portão social. Era ele, seu Otávio. Um homem de 65 anos, corpulento, com aquele bigode aparado milimetricamente e olhos que pareciam feitos de gelo e desprezo. Ele nos olhou de cima a baixo, sem um pingo de surpresa, como se fôssemos vendedores ambulantes incomodando sua cesta. O que vocês querem aqui essa hora? Ele perguntou, a voz grossa, autoritária. Estamos almoçando. Eu não disse nada, apenas dei um passo à frente, ignorando o medo que fazia minhas pernas tremerem, e levantei a mão. O sorriso de deboche dele morreu no instante em que ele viu quem estava atrás de mim e o que eu estava prestes a fazer. Aquele dia não terminaria com um almoço de família, terminaria com uma guerra, antes que a mão pesada de Rogério golpeasse o metal frio daquele portão pela 2ª vez, antes que o grito preso na garganta dele explodisse, minha mente, num mecanismo cruel de defesa, viajou para o passado. Parada ali, sob o sol do meio-dia que não aquecia meu frio interior, fui atingida por uma verdade mais dolorosa do que qualquer tapa. Não foi o Tiago quem trancou a primeira porta da cela da minha filha. Fui eu. Eu me lembrei do casamento. Ah, aquele dia. Um sábado de primavera em São Paulo, céu azul de brigadeiro, nem uma nuvem para contar história.
Camila parecia uma visão celestial no seu vestido branco. Tiago a esperava no altar, impecável num terno azul marinho feito sob medida, com os olhos marejados enquanto a via caminhar em sua direção. Lembro das minhas tias suspirando ao meu lado no banco da igreja. Helena, você tirou a sorte grande. Um genro bonito, contador, educado, e olha como ele chora de emoção ao ver a noiva. Isso é amor de verdade. Eu chorei junto. Chorei de alívio, de gratidão. Acreditei naquelas lágrimas. Achei que eram a prova de uma alma sensível, de um coração que bateria no mesmo ritmo que o da minha menina. Mas agora, encarando a fachada hostil da casa onde minha filha estava presa num banheiro, a ficha caía com o peso de uma âncora. Tiago não chorava de amor naquele dia. Ele chorava de alívio. Era o choro de uma criança fraca que finalmente encontrou alguém para carregar a mochila pesada que o pai lhe impunha. Ele não estava ganhando uma esposa. Estava recrutando um escudo humano. Havia sinais, pequenos, vermelhos, piscando como luzes de alerta num painel que eu escolhi ignorar. Eu estava tão embriagada com a ideia do casamento perfeito que peguei o pincel e pintei de cor-de-rosa tudo o que era cinza. O vestido, meu Deus! Como eu pude ser tão cega com o vestido? 2 meses antes da cerimônia, Camila tinha escolhido um modelo deslumbrante. Tinha um decote nas costas, elegante, nada vulgar, que mostrava a juventude e a liberdade dela. Ela estava radiante. Mas 1 semana depois, ela me ligou, a voz murcha, sem vida. Mãe, troquei o vestido. O Tiago disse que aquele... Bem, ele achou que o pai dele não ia gostar. O seu Otávio é muito conservador, sabe? Ele acha que mulher vestida assim não se dá o respeito. E o que eu, a mãe que se dizia forte e independente, respondi? Eu disse, minha filha, casamento é concessão. Cede um pouquinho agora para ter paz depois. A família deles é tradicional, tem dinheiro, tem nome, vamos respeitar. Eu chamei controle de tradição. Eu chamei submissão de respeito. Eu ensinei minha filha a dar um passo para trás, sem perceber que atrás dela havia um abismo. Tiago não estava protegendo a imagem da esposa. Ele estava usando o medo que tinha do pai para moldar Camila. Ele queria uma boneca de porcelana, bonita na estante, calada e imóvel. Se você já se sentiu invisível dentro da própria família, fique comigo. Talvez esta história também seja um pouco sua. A festa de casamento foi o segundo ato dessa tragédia anunciada. A presença do seu Otávio pairava sobre o salão como uma nuvem de tempestade carregada. Ele não sorriu, nem uma única vez. Enquanto Rogério, mesmo sendo o ex-marido, circulava pelas mesas, brindando, rindo alto, abraçando os parentes, celebrando a vida da nossa filha, Otávio permanecia sentado na mesa principal como um imperador entediado, assistindo a um espetáculo de plebeus. Ele provou o vinho e fez uma careta, empurrando a taça com desprezo. Cortou a carne e resmungou alto o suficiente para que os garçons ouvissem que estava sola de sapato. Ele não olhava para Camila como uma nora, como a mulher que faria o filho dele feliz. Ele a olhava como quem avalia um imóvel recém-adquirido, procurando rachaduras na parede, calculando se o investimento valia a pena. Houve um momento, durante o jantar, que agora volta à minha memória com uma clareza terrível. Camila, nervosa com o olhar de gelo do sogro, deixou o garfo escapar da mão. O talher bateu na borda do prato de porcelana fina. Um som agudo, pling. O salão estava barulhento, com música e conversas, mas na nossa mesa fez-se um silêncio sepulcral. Otávio virou o pescoço lentamente e fuzilou Camila com os olhos. Não disse uma palavra. Apenas a olhou com um nojo tão profundo, uma desaprovação tão cortante, que o sorriso da minha filha morreu instantaneamente. Ela encolheu os ombros, murmurando um pedido de desculpas para ninguém em específico. E o Tiago? Onde estava o príncipe que chorou no altar? Ele estava ao lado dela. E ele fez a pior coisa que um homem pode fazer nessas horas: nada. Ele baixou a cabeça, focou no próprio prato e continuou cortando seu filé, fingindo que a esposa não estava sendo humilhada pelo silêncio do pai. Aquele silêncio do Tiago não foi timidez, foi cumplicidade. Foi ali, naquele jantar de gala, que ele assinou a sentença da minha filha. Ele disse ao pai, sem usar palavras: pode fazer o que quiser com ela. Eu não vou interferir. Mas eu não vi. Ou escolhi não ver. Eu estava ocupada demais sendo a mãe da noiva, recebendo elogios, achando que minha missão estava cumprida. Depois da lua de mel, a transformação começou. Não foi um estouro, foi uma erosão.
lenta, constante, invisível. Os almoços de domingo na minha casa, que eram sagrados, começaram a rarear. Primeiro, era o cansaço. Mãe, o Tiago trabalhou muito essa semana. Ele quer descansar. Eu aceitava. Depois, a obrigação virou do outro lado. Mãe, o pai do Tiago exige que a gente almoce lá. Ele diz que é tradição, que família tem que comer unida no domingo. E a minha família, Camila? Eu perguntava, sentindo o ciúme pinicar. Vocês não são minha família também? Ah, mãe, você entende. O seu Otávio é difícil. Se a gente não for, ele fica de cara feia a semana toda, inferniza a vida do Tiago no escritório. É melhor ir para evitar fadiga. Evitar fadiga, evitar conflito. Era sempre a justificativa. As visitas dela à minha casa, que antes eram semanais, cheias de risadas e fofocas, tornaram-se visitas de médico. Ela chegava apressada, olhava o relógio a cada 5 minutos. O celular não saía da mão. Se o Tiago mandasse mensagem, ela ficava tensa. Tenho que ir, mãe. O Tiago disse que a camisa dele não está passada do jeito que o pai gosta. Eu via minha filha emagrecer. O brilho nos olhos dela, aquele brilho de quem queria mudar o mundo com a educação, foi substituído por uma opacidade fosca. Ela parou de falar sobre a escola, sobre os planos de mestrado. As conversas giravam em torno de receitas que agradavam o sogro, de como manter a casa impecável porque Otávio passava o dedo nos móveis para checar o pó. Filha, você está feliz? Perguntei uma vez, uns 6 meses atrás, quando notei que ela estava roendo as unhas, um hábito que tinha abandonado na infância. Ela forçou um sorriso. Aquele sorriso triste que só quer encerrar o assunto. Claro que estou, mãe. O Tiago é um bom marido. Ele não bebe, não sai com amigos, vem direto do trabalho para casa. O que mais eu posso querer? O que mais? Respeito, voz, vida. Mas eu me calei. Achei que era fase de adaptação. Achei que casamento é difícil mesmo. Eu normalizei o sofrimento da minha filha porque não queria ser a sogra intrometida. Agora, o som da campainha tocada por Rogério ecoava dentro daquela casa silenciosa como um tiro de canhão. Ninguém veio abrir. Rogério olhou para mim. O rosto dele estava vermelho, as veias do pescoço saltadas. Ele não ia tocar a terceira vez. Ele recuou 2 passos e chutou o portão de ferro com tanta violência que a estrutura vibrou. Abre essa porta. Ele rugiu. A voz dele não era mais a de um pai. Era a da lei. E era a de um homem desesperado. Abei ou eu vou derrubar. Foi então que a porta da frente se destrancou. Devagar. Tiago apareceu. Ele estava de meia, sem sapatos, usando uma camiseta polo impecável. Ele parecia calmo, assustadoramente calmo. Ele caminhou até o portão social, mas não o abriu. Ficou do lado de dentro, protegido pelas grades, nos olhando com uma expressão de tédio, como se estivéssemos interrompendo algo trivial. O que é esse escândalo? Tiago perguntou, a voz mansa, controlada. Meu pai está descansando. Vocês vão acordá-lo. Onde está a Camila? Eu gritei, ignorando a calma dele. Tiago suspirou, ajeitando os óculos no rosto. A Camila está histérica hoje. Dona Helena, ela fez um drama porque errou no sal do feijão, e meu pai a repreendeu. Ela se trancou no banheiro para fazer cena. Coisa de mulher mimada. Vocês deveriam ir embora e deixar a gente resolver isso em família. Coisa de mulher mimada. Naquele instante, olhando para a cara lavada daquele rapaz que eu um dia chamei de filho, eu soube. Não havia conversa. Não havia acordo. A única linguagem que aquela casa entendia era a força. Rogério não disse mais nada. Ele simplesmente sacou a arma que trazia no cós da calça, um hábito de 30 anos que nunca se perde, e apontou para a fechadura do portão. Eu vou contar até 3, Tiago. Se esse portão não abrir, eu vou entrar. E se eu tiver que entrar à força, o seu pai não vai ser o único a descansar hoje. Tiago olhou para o cano escuro da arma nas mãos de Rogério e pela primeira vez vi a máscara de príncipe desmoronar. Não havia mais o ar superior, nem o tédio calculado. Havia apenas o medo primitivo de um menino mimado que nunca precisou enfrentar as consequências de seus atos. 1, 2, Rogério contava, a voz baixa e perigosa como o ronco de um motor prestes a explodir. No 2,5, ouviu-se o clique metálico da fechadura. O portão de ferro se abriu. Tiago recuou, as mãos levantadas na altura do peito, pálido como cera. Vocês estão loucos, ele sussurrou, a voz trêmula.
Meu pai vai acabar com a vida de vocês. Invadir propriedade privada é crime. Vocês não sabem com quem estão mexendo. E você não sabe o que é um pai desesperado, Rogério respondeu, empurrando-o para o lado com o ombro e entrando no pátio como um tanque de guerra. Eu entrei logo atrás. O ar dentro daquela propriedade parecia mais rarefeito, mais pesado. Caminhamos até a porta da sala, que estava destrancada. Quando atravessei o umbral daquela casa, um cheiro forte de lavanda e água sanitária invadiu minhas narinas. Era um cheiro limpo, clínico, mas nauseante. Não cheirava a lar, cheirava a hospital ou a um quartel recém-faxinado. E lá estava ele, seu Otávio. Ele continuava sentado na poltrona de couro marrom, de costas para a janela, com o controle remoto da televisão na mão. Ele nem sequer se virou quando entramos. A televisão estava num volume baixo, passando um noticiário qualquer. A frieza daquele homem era algo que eu nunca tinha presenciado. Era como se fôssemos invisíveis, poeira insignificante em seu palácio imaculado. Camila, gritei. Minha voz ecoando nas paredes nuas, sem quadros, sem fotos, sem vida. Foi então que Otávio falou, sem tirar os olhos da tela. Quem deixou essa gentalha entrar, Tiago? Eu não te ensinei a trancar o portão para evitar que cachorros de rua entrem? Rogério deu um passo em direção a ele, a arma ainda na mão, mas abaixada. A veia em sua têmpora pulsava violentamente. Onde está minha filha, seu desgraçado? Otávio finalmente virou a cabeça. Seus olhos encontraram os de Rogério, e ele sorriu. Um sorriso fino, cruel debaixo daquele bigode grisalho. Sua filha? Ah, a inútil. Está no banheiro, chorando como uma criança birrenta. Ele se levantou devagar, ajeitando a calça social. Levem ela. Mulher que não sabe nem salgar um feijão direito não serve para essa casa mesmo. Foi um favor que eu fiz tentando educá-la, mas parece que o problema vem de berço. Vem de berço. Ele estava insultando minha criação, minha vida, meu sangue. Eu queria voar no pescoço dele, queria arranhar aquela cara presunçosa, mas ouvi um soluço abafado vindo do corredor. Corri. Deixei Rogério vigiando os dois homens na sala e segui o som do choro. O corredor era longo e escuro. No final, a porta do banheiro de serviço. Girei a maçaneta. Trancada. Camila. Sou eu, a mãe. Abre, meu amor. Eles não vão te machucar. O pai está aqui. Houve um silêncio, seguido pelo som da chave girando. A porta se abriu devagar. A imagem que vi naquele banheiro minúsculo, cheirando a mofo e produtos de limpeza, vai me assombrar até o dia da minha morte. Minha filha, minha Camila radiante, estava sentada no vaso sanitário, encolhida, abraçando os próprios joelhos. Ela usava um avental sujo de molho. O cabelo estava desgrenhado, mas o pior era o rosto. O lado esquerdo estava vermelho, inchado, com a marca nítida de 5 dedos. O lábio estava cortado, um filete de sangue seco no canto da boca. Mãe, ela sussurrou, e tentou se levantar, mas vacilou. Eu a segurei antes que caísse. Ela me abraçou e começou a chorar convulsivamente. E as primeiras palavras que saíram da boca dela, entre soluços, partiram meu coração em 1000 pedaços. Desculpa, mãe. Desculpa, eu sujei o chão da cozinha quando o prato caiu. Eu ia limpar. Juro que ia limpar, mas ele não deixou. Ele disse que eu era porca. Ela não estava preocupada com a dor. Não estava preocupada com a humilhação. Ela estava apavorada porque tinha sujado o chão. O que eles fizeram com a mente da minha filha? Como conseguiram quebrar o espírito dela a ponto de ela pedir desculpas por ter apanhado? Shhh! Acabou. Acabou. Eu acariciava o cabelo dela, sentindo as lágrimas quentes molharem meu ombro. Vamos sair daqui. Eu preciso pegar minha bolsa. Está na cozinha. Vamos pegar tudo. Apoiei Camila e fomos até a cozinha. Era um cômodo amplo, moderno, com bancadas de granito preto e armários brancos impecáveis. Mas era frio. Não havia um imã na geladeira, não havia um pano de prato colorido, nada que indicasse alegria. No chão, perto do fogão, estavam os cacos de um prato de porcelana quebrado e uma mancha escura de feijão que já estava secando. Enquanto Camila pegava a bolsa trêmula em cima da mesa, meus olhos varreram o ambiente e pararam em algo colado na parede, ao lado da geladeira. Era uma folha de papel A4, plastificada, com um título em negrito. Regras da casa. Família Martins.
Aproximei-me, sentindo um arrepio na espinha. Eram 10 regras, digitadas e impressas. 1. O almoço deve ser servido às 12 em ponto. Atrasos não serão tolerados. 2. A casa deve estar impecável antes das 17. 3. A esposa deve servir o prato do sogro e do marido antes de se servir. 4. Não é permitido barulho, música ou televisão alta após as 25. Visitas devem ser aprovadas com 24 horas de antecedência. 6. A economia doméstica é prioridade. Desperdício de comida será descontado da mesada. 7. Roupas devem ser passadas com goma. 8. O homem provê, a mulher obedece. 9. Erros serão corrigidos imediatamente. 10. O silêncio é a maior virtude de uma mulher. Li aquilo 2 vezes. O silêncio é a maior virtude de uma mulher. Erros serão corrigidos imediatamente. Aquilo não era uma casa. Era um campo de concentração. E aquela lista maldita estava ali, plastificada, como se fosse um cardápio de restaurante, normalizando a escravidão da minha filha. Eles transformaram abuso em regras. Transformaram tortura psicológica em ordem. Arranquei o papel da parede com tanta raiva que a fita adesiva levou um pedaço da tinta junto. Amassei-o na mão e guardei no bolso. Isso seria a prova. Voltei para a sala com Camila. A tensão estava no ponto de ruptura. Rogério mantinha a arma abaixada, mas seus olhos fuzilavam Tiago, que estava encolhido no canto do sofá, roendo as unhas. Otávio continuava em pé, de braços cruzados, com aquele sorriso de superioridade inabalável. Já terminaram o drama? Otávio perguntou, olhando para o rosto inchado de Camila sem um pingo de remorso. Podem levar ela. Devolvam quando ela aprender a ser gente. Ou melhor, não devolvam. Tiago arranja coisa melhor. Mulher é o que não falta. Rogério deu um passo à frente e eu vi a mão dele tremer no cabo da arma. Ele ia atirar. Eu sabia que ia. Ele ia matar aquele velho ali mesmo. Rogério, não! Gritei, puxando Camila para perto de mim. Vamos embora. Agora. Eles não valem a sua liberdade. Rogério parou. Ele olhou para Camila, viu o estado da filha e respirou fundo, engolindo o ódio. Ele sabia que se fosse preso, não poderia nos proteger do que viria depois. Isso não acabou. Otávio Rogério rosnou, apontando o dedo na cara do homem. Você tocou na minha filha. Você acabou de assinar sua sentença. Saia da minha casa, seu policialzinho de merda. Otávio cuspiu no chão. Antes que eu chame a segurança do condomínio e mande te jogar na rua como lixo. Saímos. Empurrei Camila para fora daquela casa maldita, passando pelo portão que Tiago correu para fechar atrás de nós, como se quisesse trancar seus segredos lá dentro novamente. Entramos no carro, o sol ainda brilhava, os pássaros ainda cantavam, mas o mundo tinha mudado de cor. Estava cinza. Enquanto Rogério dirigia, olhei para Camila no banco de trás. Ela olhava para a janela, vazia, segurando a bochecha inchada. Lembrei-me de um dia 6 meses atrás, quando a encontrei no supermercado. Ela estava usando uma blusa de manga comprida, num calor de 30 graus. Eu perguntei, filha, não está com calor? Ela respondeu, não, mãe, é que... Bati o braço na porta do armário, ficou roxo, feio de ver. Eu acreditei. Meu Deus, como eu fui estúpida. Não foi a porta do armário. Foi a regra número 9. Erros serão corrigidos imediatamente. Agora, olhando para o rosto dela, eu sabia que tínhamos escapado do cativeiro. Mas a guerra estava longe de terminar. Aquele papel no meu bolso queimava minha pele. Otávio não ia deixar barato. Tiago não ia deixar barato. Homens como eles não aceitam perder suas propriedades. E eu estava certa. Mal sabíamos que, enquanto nos afastávamos, Otávio já estava pegando o telefone. A noite que se aproximava traria uma escuridão que nenhum de nós estava preparado para enfrentar. O carro de Rogério deslizava pelo asfalto quente da Avenida Luiz Dumont Vilhares. Mas dentro daquele veículo, o clima era glacial. Eu estava no banco de trás, com a cabeça de Camila apoiada no meu colo. Ela tremia. Não era um tremor de frio. Era o tremor de um animal que acabou de escapar da boca do predador, mas ainda sente o cheiro de sangue no ar. Eu acariciava os cabelos dela, sujos e embaraçados, e meus olhos fixavam o retrovisor. Rogério não dizia uma palavra.
mas eu via seus olhos correndo de um lado para o outro, checando cada carro que aparecia atrás de nós. Ele dirigia com uma mão no volante e a outra fechada num punho apertado sobre a coxa. Os nós dos dedos brancos de tensão. Ele sabia, assim como eu, que Otávio não era homem de aceitar uma derrota. Homens como ele não perdem, eles se vingam. Enquanto olhava para o rosto inchado da minha filha, para aquele corte no lábio que manchava de vermelho o meu vestido, minha mente foi puxada violentamente para trás, para aquele dia no supermercado, 6 meses atrás. Aquele dia que eu escolhi esquecer, mas que agora voltava para me cobrar a conta da minha negligência. Era uma tarde de terça-feira. Eu estava na seção de hortifruti, escolhendo laranjas para fazer um suco, quando a vi. Camila estava parada em frente à banca de legumes, segurando uma lista de compras enorme. O carrinho dela estava cheio. Olá, é um prazer ajudá-lo com nossos serviços de voz. Escolha a voz que mais combina com você e vamos juntos criar algo especial. Quando ela se abaixou para pegar, a manga da blusa subiu um pouco. Foi apenas um vislumbre. 1 segundo. Mas foi o suficiente. No antebraço dela havia uma mancha. Não era roxa. Era daquela cor amarelada e esverdeada de um hematoma antigo, que está sarando, mas que foi profundo. Era a marca nítida de dedos. Dedos fortes que apertaram com violência. Filha, eu exclamei, segurando o braço dela por cima do tecido. O que é isso? Por que você está de manga comprida nesse calor? Você está machucada? Ela puxou o braço com força, cobrindo o punho, e olhou para os lados com um pânico que eu não entendi na hora. Fala baixo, mãe. Ela sussurrou, os olhos arregalados de terror. Não é nada. Eu bati o braço na porta do armário embutido. Sabe aquela porta emperrada do corredor? Fui fechar com força e prendi o braço. Ficou feio. Tenho vergonha que vejam. O Tiago disse que parece marca de gente desastrada. Eu olhei para ela. Eu queria acreditar. Deus sabe como eu queria acreditar. Porque a alternativa à ideia de que alguém estava machucando minha menina era insuportável demais para aceitar numa tarde de terça-feira no supermercado. E por que você está tão magra? Insisti, tentando mudar o foco da minha própria suspeita. Ah, é a dieta. O seu Otávio diz que mulher casada não pode se descuidar, senão o marido perde o interesse. Estou fazendo jejum intermitente, seu Otávio diz. Sempre ele. A sombra dele estava ali, entre as gôndolas de frutas, vigiando o que ela comprava, o que ela comia, o que ela vestia. Eu a deixei ir naquele dia, dei um beijo na testa suada dela e disse: se cuida. Eu virei as costas para a minha filha machucada, porque era mais fácil acreditar na mentira do armário emperrado do que enfrentar a verdade do abuso. Se você já se sentiu culpada por não ver os sinais a tempo, saiba que a culpa não é sua. O manipulador é mestre em esconder o rastro. Agora, no banco de trás do carro de Rogério, a culpa pesava mais que 1 tonelada de concreto. Aquela marca no braço não era um acidente, era um aviso. Era a regra número 9. Erros serão corrigidos imediatamente. Ela devia ter errado alguma coisa. Talvez tenha comprado a marca errada de sabão. Talvez tenha demorado 5 minutos a mais na rua, e foi corrigida. Mãe. A voz de Camila me trouxe de volta ao presente. Ela estava chorando baixinho novamente. Eles vão vir atrás de mim. O Tiago. Ele disse que se eu saísse de casa, eu ia me arrepender. Ele disse que eu não sou nada sem eles. Ele mentiu, Camila. Minha voz saiu firme, embora por dentro eu estivesse em pedaços. Você é tudo. Você é minha filha. Você é forte. E ele é um covarde que precisa do papai para se sentir homem. Mas e as minhas coisas? Meus documentos? Ficou tudo lá. Minha identidade, meu diploma. Eles guardam tudo no cofre do escritório do seu Otávio. Eu não tenho nem a chave de casa, mãe. Eles trancam quando saem. Senti um gosto amargo na boca. Eles não apenas a agrediam, eles a mantinham em cativeiro financeiro e documental. Ela não era uma esposa, era uma refém sem identidade. Rogério olhou pelo retrovisor, seus olhos encontrando os meus. Havia uma promessa silenciosa ali. Nós vamos recuperar tudo, ou vamos queimar aquela casa até o chão. Chegamos ao meu prédio na Muca. É um edifício antigo, sem portaria 24 horas, apenas um portão eletrônico e um interfone que nem sempre funciona. Pela primeira vez em 20 anos morando ali, senti que meu santuário era vulnerável. As paredes pareciam finas demais. O portão parecia frágil demais para conter a fúria de homens como Otávio. Subimos as escadas apoiando Camila.
Quando entramos no meu apartamento, o cheiro de café e bolo, que antes me parecia acolhedor, agora parecia ingênuo, como se pertencesse a uma vida que não existia mais. Sentei Camila no sofá, ela abraçou uma almofada e ficou olhando para a porta, como se esperasse que ela fosse arrombada a qualquer segundo. Vou fazer um chá de camomila bem forte, eu disse, tentando trazer alguma normalidade para o caos. Rogério, você quer alguma coisa? Rogério estava na janela, olhando para a rua através da fresta da cortina. Ele não relaxou a postura nem por um segundo. A arma já não estava na mão, mas estava ao alcance, na cintura. Não quero nada, Helena. Só quero garantir que ninguém nos seguiu. Você acha que eles viriam até aqui? Perguntei, sentindo um frio na barriga. O orgulho de um homem como Otávio foi ferido, Helena. Nós entramos na casa dele, desafiamos a autoridade dele e levamos a propriedade dele. Ele não vai deixar barato. Ele vai atacar. E vai atacar rápido. Nesse exato momento, o celular de Camila, que estava no bolso da calça jeans dela, vibrou. O som do vibracol no silêncio da sala soou como um trovão. Camila deu um grito abafado e jogou o aparelho no sofá, como se ele estivesse pegando fogo. Eu peguei o telefone. A tela estava iluminada. Uma mensagem de WhatsApp, de Tiago. Não era um texto, era uma foto. Abri a imagem e senti meu sangue gelar nas veias. Era uma foto da minha sala, da minha estante de livros, tirada do lado de fora, da janela da frente do meu prédio. E embaixo da foto, uma única frase. Aproveitem o chá. O papai disse que a gente precisa conversar. Estamos subindo. Eles não estavam vindo. Eles já estavam aqui. Rogério viu minha expressão. Ele arrancou o celular da minha mão, viu a foto e praguejou. Eles estão aqui. Helena, leva a Camila para o quarto mais longe da entrada. Tranca a porta e liga para a polícia. Agora. Rogério, o que você vai fazer? Ele sacou a arma novamente, o rosto transformado numa máscara de determinação letal. Eu vou ensinar a esses bastardos que na casa da minha família, as regras sou eu quem dito. O interfone tocou. O interfone tocou pela terceira vez. Um som estridente, contínuo, que parecia perfurar as paredes finas do meu apartamento na Muca e se cravar direto no meu sistema nervoso. Não era o toque de uma visita, era o toque de uma intimação. Rogério fez um sinal com a mão para que eu e Camila ficássemos em silêncio. Ele caminhou até o aparelho fixado na parede da cozinha, a arma pesada na mão direita, o corpo tenso como uma corda de violino prestes a arrebentar. Ele não atendeu imediatamente. Deixou tocar. Deixou que o silêncio entre os toques aumentasse a tensão, numa guerra psicológica que ele conhecia bem dos tempos de polícia. Finalmente, ele tirou o gancho. Não disse alô. Apenas escutou. A voz que saiu do alto-falante, embora distorcida pela estática do aparelho antigo, era inconfundível. Era a voz de Tiago. Mas não era o tom de um marido preocupado. Era o tom de um menino mimado que teve seu brinquedo confiscado. Rogério, abre o portão. Meu pai quer subir. A gente só quer levar a Camila para casa. Ela está medicada, não sabe o que diz. A Camila está na casa dela. Rogério respondeu, a voz seca, desprovida de qualquer emoção. A casa da mãe. E daqui ela só sai se quiser. Vocês estão cometendo um erro. A voz de Tiago tremeu, e então ouviu-se um ruído de telefone sendo arrancado. A voz de Otávio trovejou no aparelho, grave e ameaçadora. Escuta aqui, seu aposentado de merda. Eu não vou pedir duas vezes. Devolva a minha nora. Ela é minha responsabilidade. O que acontece na minha casa, fica na minha casa. Se você não abrir esse portão em 2 minutos, eu vou chamar a polícia e dizer que você sequestrou minha nora e está armado. Rogério soltou uma risada curta, sem humor. Chame, Otávio. Chame a polícia. Eles vão adorar ver o rosto da Camila. Eles vão adorar ouvir sobre o cárcere privado. Chame a polícia e eu te garanto que quem sai algemado daqui é você. Ele bateu o telefone no gancho com força. O som ecoou pela cozinha. Camila, encolhida no canto do sofá da sala, soluçou. Ela estava com as mãos nos ouvidos, como se tentasse bloquear a voz do sogro, aquela voz que a comandava, que a diminuía, que a aterrorizava há 3 anos. Eu corri para ela, abracei-a, sentindo o corpo magro tremer violentamente contra o meu. Eles vão entrar, mãe. Ela sussurrou, os dentes batendo. O seu Otávio não aceita não. Ele vai quebrar o portão. Ele vai fazer alguma coisa terrível. Enquanto eu tentava acalmá-la, minha mente foi arrastada para uma lembrança que eu tinha enterrado fundo,
mas que agora emergia para explicar o pânico nos olhos da minha filha. O aniversário dela, o último aniversário, há 2 meses. Foi a única vez naquele ano que fui convidada para a casa deles. Tiago me ligou dizendo: "Mãe, vamos cortar um bolo para a Camila. O pai disse que pode ser aqui." O pai disse, sempre com a permissão do imperador. Eu cheguei cheia de esperança, levando um presente simples, um livro que Camila queria muito e um bolo de nozes que eu mesma tinha feito, o favorito dela. Mas quando entrei naquela casa-quartel, o clima era de velório. Camila estava sentada na ponta da mesa, usando um vestido cinza, fechado até o pescoço. Não havia música, não havia balões. Otávio estava na cabeceira, comendo em silêncio. Quando coloquei o meu bolo na mesa, Otávio olhou para ele com nojo. "Quem te deu permissão para trazer comida de fora, Helena?" Ele perguntou, limpando a boca com o guardanapo de linho. "A regra número 6 é clara. Desperdício é descontado. Já temos sobremesa, gelatina." "É o aniversário dela, Otávio", eu tentei argumentar, sorrindo amarelo. "Um bolinho não faz mal. Faz mal para a disciplina", ele retrucou. "A Camila engordou 2 quilos no último mês. Mulher gorda é sinal de marido frouxo. Ela não vai comer esse bolo." Camila baixou a cabeça. "E Tiago?" Tiago concordou. "É, mãe. O pai tem razão. A Camila está precisando se cuidar." Naquele dia, minha filha soprou uma vela solitária espetada num pote de gelatina dietética, enquanto meu bolo, feito com tanto amor, ficou intocado no balcão da cozinha, como um símbolo da minha impotência. Ela chorou em silêncio enquanto comia a gelatina, pedindo desculpas ao sogro por criar clima. Às vezes, ouvir até o fim é o primeiro passo para não se calar mais. Continue comigo. Aquela lembrança fez meu sangue ferver. Aquele aniversário não foi uma festa, foi um ritual de humilhação. E agora, aquele mesmo homem estava lá embaixo, exigindo que eu devolvesse a vítima para o seu algoz. "Eles não vão entrar", eu disse para Camila, segurando o rosto dela entre minhas mãos. "O seu pai está aqui. Eu estou aqui. Ninguém toca em você." Rogério voltou da cozinha. Ele tinha encostado uma cadeira pesada de madeira na porta de entrada do apartamento, uma barricada improvisada. Ele checou a arma novamente. "Helena, leva ela para o quarto dos fundos, tranca a porta e liga para o 190. Diz que tem homens armados tentando invadir. Não fala que são parentes, fala que são invasores. A polícia vem mais rápido." "Rogério, você acha que eles vão tentar subir?" Antes que ele pudesse responder, o interfone parou de tocar. O silêncio que se seguiu foi pior do que o barulho. Nós moramos no 2º andar de um prédio antigo sem porteiro, apenas com um portão eletrônico que qualquer vizinho pode abrir se interfonarem dizendo que é entrega ou emergência. Passaram-se 30 segundos, e então, ouvimos o som do portão de ferro lá embaixo batendo. Alguém tinha entrado. Algum vizinho ingênuo, talvez o seu Mário do 302, deve ter acreditado na lábia de Tiago ou na autoridade de Otávio e apertado o botão. Passos. Passos pesados na escadaria de mármore. 1, 2, 3 pares de pés. Não dava para saber, mas eles estavam subindo. Não havia elevador. Cada passo ecoava como um tambor de guerra, ficando mais alto, mais perto. "Vai para o quarto!" Rogério ordenou, num sussurro gritado. Ele se posicionou no corredor, a arma apontada para a porta da sala. Eu puxei Camila. Corremos para o meu quarto. Tranquei a porta, empurrei a cômoda na frente. Camila se escondeu no vão entre a cama e a parede, tapando a boca com as mãos para abafar os soluços. Peguei o celular para ligar para a polícia, mas meus dedos escorregavam na tela. Lá fora, os passos pararam. Bem em frente à nossa porta. Não houve campainha dessa vez. Houve uma batida, seca, forte. Toque, toque, toque. Rogério. A voz de Tiago veio abafada pela madeira, mansa, doce, aterrorizante. "Eu sei que vocês estão aí. A vizinha do 101 disse que viu vocês subirem. Abre, sogro. Vamos conversar como homens civilizados. O meu pai está perdendo a paciência. Saiam daí ou eu atiro através da porta." Rogério gritou. A voz dele não tremeu. Era a voz da lei. Houve uma risada do outro lado. A risada de Otávio. "Atirar? Você não tem coragem, Rogério. Você é um fracassado que vive de aposentadoria. Se você atirar, vai preso. E quem vai proteger as suas mulheres quando você estiver na cadeia? Eu tenho advogados. Eu tenho dinheiro. Você só tem uma arma velha e uma filha quebrada." A maçaneta da porta girou. Devagar. Eles estavam testando. Eles sabiam que estávamos encurralados.
Eu olhei para Camila. Ela estava em posição fetal, balançando para frente e para trás. Ele vai me levar, mãe. Ela sussurrou, os olhos vidrados. Ele disse que se eu fugisse, ele ia me quebrar as pernas para eu nunca mais sair de casa. É a regra número 9. Erros corrigidos imediatamente. Naquele momento, percebi que Otávio não estava blefando. Ele não tinha vindo para conversar. Ele tinha vindo para executar uma sentença. E se aquela porta de madeira cedesse, o inferno entraria na minha casa. O som de algo metálico mexendo na fechadura fez meu coração parar. Eles não estavam arrombando. Eles estavam abrindo. Tiago, tem a chave mestra. Camila sussurrou, o pavor tomando conta de sua voz. Ele fez uma cópia da sua chave naquele dia que veio regar as plantas quando você viajou, mãe. Ele disse que era por segurança. A chave girou. O trinco estalou. A porta da minha sala, minha única barreira, estava destrancada. A porta da minha sala não foi arrombada. Ela foi aberta com a suavidade aterrorizante de quem acredita ter o direito de entrar. Tiago empurrou a madeira devagar, revelando sua silhueta no corredor mal iluminado do prédio. Na mão direita, brilhava a chave prateada, a cópia que ele fez pelas minhas costas, a cópia que ele chamou de segurança e que agora eu sabia ser a ferramenta final de controle. Ele entrou primeiro, os olhos correndo pelo ambiente até encontrarem Camila encolhida atrás de mim. E logo atrás dele, como uma sombra densa e sufocante, surgiu Otávio. O velho não parecia preocupado. Ele entrou na minha casa, no meu santuário, limpando os sapatos no tapete da entrada com uma calma insultante. Ele olhou para a barricada improvisada de cadeiras que Rogério tinha montado e soltou um riso nasalado, curto e seco. Patético, ele murmurou. Vocês acham que cadeiras velhas vão impedir um pai de corrigir o que está errado? Parado aí! O grito de Rogério preencheu a sala. Ele estava posicionado no corredor dos quartos, a arma apontada diretamente para o peito de Otávio. As mãos de Rogério não tremiam, mas eu via o suor escorrendo pela têmpora dele. Ele estava diante de uma escolha impossível: atirar e destruir a própria vida, ou não atirar e arriscar a vida da filha. Tiago, ao ver a arma, recuou um passo, esbarrando no pai. Pai. Ele está armado de verdade, Tiago sussurrou, a voz falhando. O príncipe estava com medo. Otávio nem piscou. Ele empurrou o filho para o lado com um gesto brusco de ombro, como se afastasse uma mosca incômoda. Abaixa isso, Rogério. Você não tem coragem. Você é um ex-policial cansado, vivendo de glórias passadas. Se você atirar em mim, dentro da propriedade da sua ex-mulher, sem que eu tenha encostado um dedo em ninguém, você sabe o que acontece. Você apodrece na cadeia e sua filha fica desprotegida. É isso que você quer? A lógica fria e cruel dele atingiu Rogério como um soco. Otávio sabia jogar. Olá, é um prazer ajudá-lo, com nossos serviços de voz. Escolha a voz que mais combina com você e vamos juntos criar algo especial. Ela precisa voltar para casa, tomar o remédio dela e descansar. Vocês estão alimentando uma crise histérica. Crise histérica? A pergunta saiu da minha boca junto com uma risada de descrença. Você chama um rosto espancado de crise histérica? Foi então que Otávio deu um passo à frente, invadindo o espaço da minha sala, invadindo a minha vida. Espancado? Não seja dramática, Helena. Foi um tapa, um corretivo. E ela mereceu. O ar na sala ficou gélido. Mereceu? Rogério rosnou, o dedo indicador tensionando no gatilho. Por causa de um feijão? Otávio olhou para Rogério com um desprezo tão profundo que parecia físico. Não foi pelo feijão, seu imbecil. Foi pela falta de respeito. Foi pela incompetência. Ele começou a andar pela minha sala, tocando nos meus bibelôs com nojo, como se estivesse dando uma aula. E foi nesse momento, ouvindo a narrativa distorcida daquele monstro, que eu entendi a verdadeira dimensão do inferno que minha filha viveu horas antes. O gatilho não foi o sal. O gatilho foi a existência dela. Vocês querem saber o que aconteceu? Otávio perguntou, a voz grave dominando o ambiente. Eu cheguei em casa cansado. Trabalho duro para sustentar os luxos dessa menina, as aulinhas dela, as roupas que ela gosta. Sentei na mesa, o horário é 12h. Ela serviu às 12h05. 5 minutos de atraso. Regra número 1. Eu relevei. Ele parou na frente de um porta-retrato de Camila e o virou para baixo. Então eu provei o feijão. Sal puro. Um veneno. Eu perguntei. Camila, você quer matar seu sogro de pressão alta?
E sabem o que ela fez? Ela não pediu desculpas, ela não correu para fazer outro. Ela ousou me responder. Ela disse: Desculpa, seu Otávio, mas eu provei e estava normal. Talvez o senhor esteja com o paladar alterado. Otávio virou-se para nós, os olhos arregalados de indignação, como se Camila tivesse cometido um sacrilégio. Ela me chamou de doente. Na minha mesa. Na minha casa. Uma mulher que vive às minhas custas, questionando meu julgamento. Eu olhei para Camila. Ela estava com o rosto enterrado nas mãos, revivendo o momento. Eu não disse isso. Ela sussurrou, a voz abafada. Eu só disse que talvez. Calada. Otávio gritou e o som fez as janelas vibrarem. Você vê? Ela não aprende. Ela não sabe a hora de calar a boca. Regra número 10. Ele respirou fundo, recompondo a postura de general. Eu peguei o prato. Joguei na parede. Para ela entender a gravidade do erro. Para ela acordar. E o que ela fez? Ela começou a chorar por causa do chão sujo. Não se preocupou com meu almoço, se preocupou com o piso. Foi aí que eu a ensinei. Dei um tapa, um só, para trazer ela de volta à realidade. Para ela entender que nessa vida, erros têm consequências. Ele olhou para Tiago. E meu filho, graças a Deus, sabe o lugar dele. Ele sabe que quando o pai está educando, o filho não interfere. Tiago baixou a cabeça, olhando para os sapatos lustrosos. Ela estava descontrolada. Mãe Tiago murmurou, tentando justificar sua covardia. O pai só tentou acalmá-la. Senti uma náusea subir pela minha garganta. Eles não viam Camila como um ser humano. Eles a viam como um animal doméstico que precisava ser adestrado. Se ela latisse fora de hora, apanhava. Se ela comesse fora de hora, apanhava. O sal no feijão não era o problema. O problema era que ela tinha opinião. O problema era que ela existia além da função de servi-los. Você bateu nela porque ela respondeu, eu disse, minha voz fria, mortalmente calma. Você bateu nela porque ela ousou ter voz. Eu bati nela porque ela é minha responsabilidade, Otávio retrucou. E agora, eu vou levá-la de volta para terminar o que ela começou. Ela tem um chão para limpar e um jantar para fazer. Vamos, Camila. Levanta. Ele fez um gesto com a cabeça, uma ordem silenciosa para que ela obedecesse. Camila levantou a cabeça. O rosto inchado, os olhos vermelhos, o terror estampado em cada poro. Ela olhou para o sogro, olhou para o marido, aquele homem fraco que ela amou, e depois olhou para mim. E naquele olhar, eu vi algo mudar. Não foi coragem. Ainda não. Foi exaustão. Foi o olhar de alguém que chegou no fundo do poço e percebeu que não dava para cavar mais. Eu não vou, ela disse. A voz saiu rouca, falha, mas audível. Otávio riu. O que você disse? Eu disse que não vou. Camila repetiu, um pouco mais alto, segurando a mão de Rogério que estava ao lado dela. Eu não vou limpar o seu chão. Eu não vou cozinhar o seu feijão. E eu nunca mais vou deixar você me tocar. O sorriso de Otávio desapareceu. O rosto dele ficou roxo. As veias da testa saltaram. Ele não estava acostumado a ser contrariado, muito menos por uma coisa que ele considerava sua propriedade. Tiago Otávio rosnou, sem tirar os olhos de Camila. Pega a sua mulher. Agora. Tiago hesitou. Ele olhou para a arma de Rogério, olhou para o pai. O medo do pai era maior do que o medo da bala. Ele deu um passo em direção a Camila. Amor, vamos. Por favor, não piora as coisas. Se você der mais um passo, Rogério engatilhou a arma. O som metálico claque-claque cortou o ar como uma guilhotina. Eu juro pela minha alma que eu estouro o seu joelho. Tiago parou. Mas Otávio não parou. O velho bufou como um touro. Ele enfiou a mão no bolso interno do paletó. Vocês acham que são os únicos que sabem brincar de polícia e ladrão? Otávio disse, puxando um objeto preto e pesado. Não era um celular. Era um revólver calibre 38, velho, descascado, mas letal. Ninguém sai daqui. Otávio apontou a arma para a cabeça de Camila. E ninguém entra. Até essa vadia aprender quem manda. A sala girou. O tempo parou. Eu estava desarmada. Rogério tinha a arma apontada para Tiago. E Otávio tinha a arma apontada para a minha filha. O impasse mexicano estava formado na sala do meu apartamento, sob a luz amarela do lustre barato. E eu sabia, com a certeza gélida de uma mãe, que aquela noite não terminaria sem sangue. O tempo parou na minha sala de estar. O som do relógio na parede parecia um martelo batendo contra o meu crânio. Tic-tac, tic-tac. De um lado, Rogério, meu ex-marido, o homem que sempre foi a rocha da nossa família,
com a arma apontada para o peito de Tiago. Do outro, Otávio, o monstro que transformou a vida da minha filha num inferno, com um revólver velho e descascado apontado para a cabeça de Camila. E no meio desse fogo cruzado, eu, desarmada, aterrorizada, mas vendo tudo com uma clareza que só o pânico absoluto pode proporcionar. Tiago estava entre o pai e o sogro. Ele suava frio. Os óculos de aros finos escorregavam pelo nariz. Ele olhava para a arma na mão do pai como se fosse uma cobra venenosa, mas também olhava para Otávio com uma devoção doentia, a de um cachorro esperando o comando do dono, mesmo que o comando fosse para pular no abismo. Abaixa essa arma, Otávio. Rogério disse, a voz perigosamente calma. Você não vai atirar na menina. Você não é louco. Se você puxar esse gatilho, você morre antes do corpo dela tocar o chão. Otávio soltou uma risada seca, sem alegria. Eu não preciso atirar nela, Rogério. Eu tenho quem faça o serviço sujo por mim. Ele desviou o olhar para o filho, um olhar carregado de desprezo e desafio. Tiago, pega. Otávio estendeu a arma na direção do filho. O cano preto brilhou sob a luz do lustre. O quê? Tiago gaguejou, recuando um passo. Pega a arma, Tiago! Otávio gritou, e a ordem estalou como um chicote. Você vai deixar esse policial aposentado ameaçar o seu pai? Você vai deixar essa mulherzinha te humilhar, te abandonar, levar a sua honra embora? Seja homem, porra. Pega essa arma e resolve isso. Mostra para elas quem manda. Tiago olhou para o pai, depois para Camila, que chorava silenciosamente, os olhos arregalados de terror. Ele estava tremendo. Ele não queria pegar aquela arma. Eu via no rosto dele o desejo desesperado de fugir, de desaparecer, de voltar para o momento em que a vida era apenas obedecer sem consequências. Mas o hábito da obediência é uma corrente difícil de quebrar. Com a mão trêmula, Tiago estendeu o braço. Ele pegou o revólver da mão do pai. A arma parecia pesada demais para ele. Ele a segurou com as duas mãos, apontando desajeitadamente na direção de Rogério. Tiago, não faz isso. Eu sussurrei, dando um passo à frente. Você não é um assassino. Você é um contador. Você é o marido da minha filha. Cala a boca, Helena. Otávio rugiu. Ele se colocou atrás do filho, sussurrando no ouvido dele como o diabo. Atira, Tiago. Ele vai atirar em mim. É legítima defesa. Atira nas pernas. Atira para parar. Defenda a sua família. Defenda o seu pai. Rogério não baixou a arma, mas vi seus olhos mudarem. Ele não estava mais olhando para um inimigo. Estava olhando para uma criança armada e perigosa. Tiago, escuta. Rogério começou, abaixando levemente o cano da sua pistola num gesto de paz. Ninguém precisa se machucar. Abaixa isso. Vamos conversar. Não escuta ele. Otávio gritou, empurrando as costas do filho. Atira! Agora! Tiago fechou os olhos. Ele gritou, um som gutural de pânico e frustração. E então, o mundo explodiu. Cabum! O som do disparo dentro daquele apartamento pequeno foi ensurdecedor. Senti o deslocamento de ar no meu rosto. Meus ouvidos zumbiram. O cheiro acre de pólvora queimada invadiu o ambiente instantaneamente, misturando-se ao cheiro de café e medo. Camila gritou, um grito que rasgou a minha alma. Vi Rogério ser jogado para trás, como se tivesse levado um soco invisível no ombro. Ele bateu contra a estante de livros, derrubando vasos e porta-retratos, e escorregou até o chão. Pai! Camila se lançou em direção a ele, ignorando tudo, ignorando a arma, ignorando o perigo. Eu corri também. Me ajoelhei ao lado de Rogério. Havia sangue. Muito sangue. Uma mancha escura e quente se espalhava rapidamente pela camisa branca dele, logo abaixo da clavícula esquerda. Rogério! Rogério, fala comigo. Minhas mãos tentavam estancar o sangue, mas ele escorria entre meus dedos, quente e viscoso. Ele abriu os olhos, piscando com dificuldade. O rosto estava pálido, coberto de suor. Estou vivo. Ele grunhiu, trincando os dentes de dor. Tira a menina daqui. Levantei a cabeça, cega de fúria e desespero. Olhei para Tiago. Ele estava parado no meio da sala, a arma fumegante pendurada na mão, olhando para o sogro caído com uma expressão de horror absoluto. Ele parecia ter acordado de um transe. Ele olhou para as próprias mãos, manchadas de pólvora, como se não pertencessem a ele. Eu não queria. Tiago balbuciava, as lágrimas escorrendo pelo rosto. O pai disse. O pai mandou. Otávio, por outro lado, estava calmo.
gelidamente calmo. Ele olhou para Rogério sangrando no chão, depois para o filho em choque, e começou a ditar a narrativa. Foi legítima defesa, Otávio disse, a voz firme. Ele invadiu a casa. Ele apontou uma arma para nós. Meu filho reagiu. É isso que vamos dizer para a polícia. Tiago, me dá a arma. Tiago não se moveu. Ele olhava para Camila, que estava abraçada ao pai, soluçando, manchando o próprio rosto com o sangue dele. Você matou ele. Camila sussurrou, olhando para o marido. Você atirou no meu pai, Tiago. Eu não queria! Tiago gritou, jogando a arma no chão como se ela queimasse. Foi ele! Ele apontou para Otávio. Ele me obrigou! Ele disse que ia atirar se eu não atirasse. Cala a boca, seu imbecil! Otávio avançou para pegar a arma do chão. Não toca nisso! Eu gritei, me levantando. Não sei de onde tirei forças. Talvez do medo de perder o pai da minha filha. Talvez da raiva acumulada por 3 anos de silêncio. Eu me lancei sobre a arma caída antes que Otávio pudesse alcançá-la. Peguei o revólver pesado e frio. Minhas mãos, acostumadas a digitar balanços e fazer bolos, seguraram aquele instrumento de morte e o apontaram diretamente para a testa de Otávio. O velho parou. Ele olhou para mim e, pela primeira vez, vi um lampejo de dúvida nos olhos dele. Ele viu que eu não era mais a sogra boazinha. Eu era uma mãe encurralada. E não existe criatura mais perigosa na terra do que uma mãe defendendo sua cria. Se der mais um passo, Otávio, eu juro por tudo que é mais sagrado. Eu termino o que você começou. Minha voz saiu baixa, rouca, irreconhecível. Você não tem coragem. Helena, ele tentou zombar, mas a voz falhou. Tenta a sorte, respondi, engatilhando o cão do revólver. O clique ecoou no silêncio mortal da sala. Nesse momento, ouvimos sirenes. Altas, próximas. Elas não estavam vindo, elas já estavam na rua. As luzes vermelhas e azuis começaram a dançar nas paredes da sala através da janela, piscando como um aviso de que o fim estava próximo. A polícia, Tiago sussurrou, caindo de joelhos, as mãos na cabeça. Acabou. Acabou tudo. Otávio olhou para a janela, depois para mim, depois para o filho derrotado no chão. A máscara de arrogância trincou. Ele sabia que não havia legítima defesa que explicasse invadir a casa da ex-sogra armado e atirar num policial aposentado. Vocês destruíram minha vida. Otávio sibilou, olhando para mim com ódio puro. Não, Otávio, eu disse, sem baixar a arma. Você destruiu a sua vida. E levou seu filho junto. Agora senta nesse sofá e cala a boca. Ou eu juro que você não sai daqui andando. Ele sentou. A porta do apartamento, que tinha ficado entreaberta desde a entrada deles, foi empurrada com força. Polícia, mãos na cabeça! 3 policiais militares invadiram a sala com armas em punho. Eu soltei o revólver no sofá e levantei as mãos, as lágrimas finalmente escorrendo livres pelo meu rosto. Olhei para Rogério. Ele estava pálido, mas consciente, segurando a mão de Camila. Ele olhou para mim e tentou sorrir. Você é doida. Mulher, ele sussurrou. Enquanto os policiais algemavam Otávio e Tiago, enquanto os paramédicos entravam correndo com a maca, eu senti minhas pernas cederem. Caí sentada no chão, exausta, vazia, mas viva. A guerra física tinha acabado, mas a verdadeira batalha, a batalha para curar as feridas invisíveis que aquela noite deixou em todos nós, estava apenas começando. E o preço daquela liberdade seria alto demais. PHN 8, Den Trong, Trongvion, Loi DNGA Kwakude Soulant, 1056 tonelada. O som da sirene da ambulância ainda zumbia nos meus ouvidos, misturado ao cheiro metálico de sangue que impregnava minhas roupas. Eu estava sentada numa cadeira de plástico duro na sala de espera do Hospital Mandaki, na Zona Norte. As luzes fluorescentes brancas piscavam com uma frequência irritante, dando ao ambiente um aspecto de necrotério antes mesmo de qualquer notícia ser dada. Ao meu lado, Camila estava em estado de choque. Ela não chorava mais. Ela apenas olhava para as próprias mãos, manchadas com o sangue do pai, esfregando uma na outra num movimento repetitivo e obsessivo, como se tentasse limpar uma culpa que não sairia com água e sabão. Foi culpa minha. Ela sussurrava a cada 2 minutos, num mantra de autodestruição. O pai vai morrer por minha causa. Eu devia ter ficado lá.
Eu devia ter aguentado mais um pouco. Pare com isso. Segurei as mãos dela com firmeza, interrompendo o ritual. Seu pai levou um tiro porque 2 homens covardes decidiram brincar de Deus. Não porque você escolheu viver. Nunca mais repita isso. Mas por dentro, eu estava gritando. Rogério tinha entrado para o centro cirúrgico há 2 horas. A bala tinha atingido o ombro, perto da clavícula, mas havia perdido muito sangue. Ele era um homem forte, um touro, mas até touros caem. E se ele não levantasse, se o preço da liberdade da minha filha fosse a vida do homem que sempre nos protegeu, a porta automática da entrada se abriu. O ar-condicionado gelado soprou em nossa direção. Não era um médico. Era um homem de terno cinza impecável, gravata de seda e uma pasta de couro fina debaixo do braço. Ele caminhava com a segurança de quem é dono do lugar ou de quem pode comprar o lugar. Seus sapatos italianos faziam um toque-toque arrogante no piso de linóleo. Ele parou na nossa frente, olhou para Camila suja de sangue, olhou para mim descabelada e exausta, e sorriu. Aquele sorriso polido que os tubarões dão antes de morder. Dona Helena? Camila? A voz dele era veludo puro. Meu nome é Dr. Bastos. Sou advogado do Sr. Otávio Martins e do Sr. Tiago. Meu estômago revirou. A audácia. O corpo de Rogério ainda estava na mesa de cirurgia e os abutres já estavam circulando. O que você quer aqui? Perguntei, levantando-me. Se veio trazer recado daqueles assassinos, pode dar meia volta. Assassinos é uma palavra muito forte, minha senhora, e juridicamente incorreta neste momento. Ele abriu a pasta com calma, tirando um documento. Estou aqui para oferecer uma solução, um acordo, para evitar que essa tragédia familiar se torne um escândalo desnecessário. Acordo? Camila levantou a cabeça, os olhos arregalados. Eles atiraram no meu pai, tecnicamente, doutor. Bastos ajeitou a gravata. Seu pai, o Sr. Rogério, invadiu a propriedade do meu cliente mais cedo, ameaçou-os com uma arma. E depois, à noite, houve uma luta corporal dentro do apartamento da senhora, onde meu cliente alega ter agido em legítima defesa putativa. Foi uma confusão. Uma briga de família que saiu do controle. Ele falava do tiro como se fosse um tropeço na calçada. A frieza daquele homem era nauseante. E qual é a solução que você propõe? Perguntei, sentindo o veneno escorrer em cada sílaba. Queria ouvir até onde ia a podridão. Simples. Ele estendeu o papel. Vocês retiram a queixa criminal. Declaram à polícia que foi um acidente, que a arma disparou durante uma discussão acalorada onde todos estavam alterados. Em troca, o Sr. Otávio se compromete a pagar todas as despesas médicas do senhor. Rogério, uma indenização de R$ 100.000 para a Camila recomeçar a vida, e o divórcio consensual imediato. Ninguém vai preso, ninguém suja o nome. A vida segue. Olhei para o papel. R$ 100.000. Esse era o preço que eles colocavam na vida de um pai e na dignidade de uma mulher. E se a gente não aceitar? Desafiei. O sorriso do Dr. Bastos desapareceu. O rosto dele endureceu, revelando a verdadeira face da ameaça. Se não aceitarem, Dona Helena, nós vamos para a guerra. E eu sou muito bom em guerras. Vou alegar que Rogério, um policial aposentado instável, invadiu a casa de um idoso respeitável armado. Vou alegar que a Camila tem histórico de instabilidade emocional. Temos testemunhas sobre as crises dela. Vou transformar o inquérito num inferno. O processo vai durar 10 anos. Vocês vão gastar o que não têm. E no final, com a minha influência e a ficha limpa do doutor Otávio, é bem provável que seu ex-marido perca a aposentadoria da polícia por conduta imprópria e ainda responda por tentativa de homicídio. Ele fez uma pausa, olhando para Camila. Você quer ver seu pai preso, menina? Porque é isso que vai acontecer se vocês insistirem nessa narrativa de vítimas. Quem tem dinheiro conta a história que quer, e o Sr. Otávio tem muito dinheiro. A sala de espera girou. A chantagem era perfeita, cruel, imoral, mas perfeita. Eles usariam o sistema contra nós. Eles transformariam a vítima em réu. Eu olhei para Camila. Ela estava pálida, os lábios tremendo. O medo, aquele velho conhecido, estava voltando aos olhos dela. Ela ia ceder. Eu via que ela ia ceder para salvar o pai. Dr. Bastos estendeu uma caneta de ouro. Assinem. É o melhor para todos. O Sr. Otávio só quer paz. Peguei o papel da mão dele. Senti a textura da folha. Era pesada, cara. Olhei para as cláusulas. Sigilo absoluto.
Renúncia de direitos. Era um pacto com o diabo. Ergui os olhos para o advogado. Respirei fundo, buscando o ar que parecia faltar na sala. Doutor Bastos, o senhor disse que seu cliente tem muito dinheiro e influência, certo? Exato. E o senhor disse que a história é contada por quem paga mais. Infelizmente, é como o mundo funciona, minha senhora. Rasguei o papel ao meio. O som do rasgo foi alto, seco, definitivo. Doutor Bastos piscou, incrédulo. A senhora ficou louca? Acabou de condenar sua família. Não respondi, jogando os pedaços rasgados no peito dele. Eu acabei de salvar minha alma. Pode vir com seus advogados, com seu dinheiro, com suas mentiras. Mas nós não vamos vender nosso sangue. Saia daqui agora. Vocês vão se arrepender, ele sibilou, recolhendo os papéis do chão com raiva. Até o último dia das suas vidas medíocres. Ele girou nos calcanhares e saiu marchando. Camila começou a chorar de novo. Mãe, e se ele tiver razão? E se prenderem o pai? Não vão prender. A verdade é teimosa, filha. Ela aparece. Mas eu estava com medo. Deus sabe que eu estava. Eu tinha acabado de declarar guerra contra um exército, armada apenas com minha coragem. Sentei-me novamente, rezando, pedindo um sinal, qualquer coisa que nos desse esperança. E o sinal veio. 10 minutos depois, a porta automática se abriu novamente. Mas dessa vez não era um advogado. Era um homem fardado. O delegado Martins, antigo colega de Rogério, que estava cuidando do caso. Ele parecia cansado, tinha olheiras fundas e uma mancha de café na camisa. Ele caminhou até nós. Eu me levantei, o coração na boca. Notícias do Rogério? Perguntei. Ele saiu da cirurgia. Está na UTI. Estável. A bala não atingiu nenhum órgão vital, mas estilhaçou o osso. Vai precisar de fisioterapia, mas vai viver. O velho é duro na queda. Camila soltou um grito de alívio e me abraçou. Eu senti minhas pernas cederem. Vivo. Ele estava vivo. Mas não foi só para isso que vim, o delegado continuou, a expressão séria. Preciso contar o que aconteceu na delegacia agora há pouco. O advogado deles esteve aqui, falei rápido. Ameaçou a gente. Disse que ia virar o jogo. O delegado soltou uma risada rouca. Aquele urubu? Ele pode tentar. Mas vai ter um problema sério. Um problema chamado Tiago. O Tiago? Camila levantou a cabeça, quando separamos os dois para interrogatório. O rapaz quebrou. Quebrou como? O pai, o tal do Otávio, ficou em silêncio. Manteve a pose de durão. Mas o filho, assim que sentou na sala de interrogatório, longe do pai, ele começou a tremer, começou a chorar. E então, ele vomitou tudo. O delegado tirou um bloco de notas do bolso. Ele não só confessou que o pai o obrigou a atirar. Ele confessou anos de abuso. Disse que o pai batia na mãe dele até a morte dela. Disse que o pai o obrigava a assinar documentos fraudulentos na empresa de transportes deles. Lavagem de dinheiro? Sonegação. O rapaz entregou o esquema todo do velho para tentar se salvar. Eu olhei para o delegado atordoada. O ultimato não veio de nós. Veio da própria fraqueza que Otávio plantou no filho. Ele criou um homem tão submisso, tão amedrontado, que na primeira pressão real, sem o pai por perto, ele desmoronou e levou o império junto. O advogado vai chegar lá na delegacia agora e descobrir que o cliente dele, o Otávio, não vai responder só por tentativa de homicídio. O delegado concluiu com um sorriso satisfeito. Vai responder por crimes federais. A Polícia Federal já foi acionada. Os bens deles foram bloqueados preventivamente há 10 minutos. Aquele velho não tem mais dinheiro nem para pagar o cafezinho da esquina. Abracei Camila. O pesadelo não tinha acabado apenas. Ele tinha implodido de dentro para fora. O poder mudou de mãos. Filha, sussurrei no ouvido dela. Eles não são mais os donos do mundo. Eles são apenas 2 criminosos numa cela fria. E pela primeira vez em 3 anos, vi os ombros da minha filha relaxarem de verdade. Os dias que se seguiram àquela noite fatídica não foram marcados por celebração, mas por um silêncio exausto e vigilante. Rogério ficou no hospital por 2 semanas. A bala tinha estilhaçado parte da clavícula e danificado nervos importantes. Os médicos disseram que ele recuperaria os movimentos, mas que a dor nos dias de chuva seria uma lembrança eterna do preço que ele pagou para salvar a filha. Eu passava as tardes, sentada na poltrona do quarto dele, observando o homem que eu amei e de quem me divorciei, agora transformado num herói quebrado. Camila não saía do lado dele.
Ela dormia numa cadeira desconfortável, segurando a mão do pai, como se tivesse medo de que, se o soltasse, ele desapareceria e ela acordaria de volta naquele banheiro cheirando a água sanitária. Mas enquanto o corpo de Rogério lutava para cicatrizar, o império de Otávio Martins estava sendo dissecado vivo no noticiário nacional. A previsão do delegado estava certa. A prisão em flagrante por tentativa de homicídio foi apenas a ponta do iceberg. Quando a Polícia Federal bateu na porta da transportadora de Otávio na manhã seguinte, encontraram um esquema tão podre que o cheiro chegou até as manchetes dos jornais. Lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, documentos falsificados, contratos fraudulentos com prefeituras. Aquele homem que exigia ordem e moralidade dentro de casa era um bandido de colarinho branco lá fora. Lembro-me de ligar a televisão no quarto do hospital e ver a imagem de Otávio sendo transferido para o presídio. Ele não estava mais de terno. Vestia o uniforme bege do sistema prisional, as mãos algemadas para trás, a cabeça baixa. Aquele gigante que me chamou de gentalha agora era apenas um número no sistema penitenciário. Ele parece menor. Camila sussurrou, olhando para a tela. Ele sempre foi pequeno, minha filha Rogério respondeu, a voz rouca pelos analgésicos. O medo é que dava a ele uma sombra grande. Sem o medo, ele é só um velho criminoso. Mas a verdadeira tragédia, aquela que me dava engulhos, era Tiago. Tiago não teve a sorte do pai, de ser um criminoso experiente. Ele era um menino mimado jogado na cova dos leões. O advogado dele, aquele mesmo doutor, Bastos, que tentou comprar nossa dignidade por R$100.000, abandonou o caso assim que os bens da família foram bloqueados pela Justiça Federal. Sem dinheiro, Tiago ficou com um defensor público sobrecarregado. Recebemos notícias dele através do processo de divórcio. Camila não quis vê-lo, nem uma vez, mas ele escreveu uma carta. Uma carta que chegou às mãos dela através do oficial de justiça, junto com a notificação da audiência. Eu li aquela carta antes de entregar a ela, e senti uma mistura de pena e nojo. Camila, meu amor, ele escrevia, com uma letra trêmula que eu imaginava ter sido feita numa cela fria e superlotada. Eu fiz tudo por você. Eu queria te proteger do meu pai, mas ele era muito forte. Eu não sou um criminoso. Eu sou uma vítima dele, assim como você. Por favor, não me deixe aqui. Fale com o juiz. Diga que eu fui coagido. Eu te amo. Nós podemos recomeçar longe daqui. Ele ainda não entendia. Mesmo na prisão, comendo comida azeda e dormindo no chão, Tiago ainda não assumia a responsabilidade. Ele ainda culpava o pai. Ele ainda achava que amor era uma justificativa para a covardia. Ele atirou no sogro e chamava isso de vítima. Entreguei a carta para Camila. Ela leu em silêncio, sentada na varanda do meu apartamento, onde agora morava conosco. Eu esperava que ela chorasse. Esperava que ela tivesse uma recaída, que a codependência falasse mais alto. Mas minha filha dobrou o papel calmamente, rasgou em 4 pedaços e jogou no lixo da cozinha. Ele diz que me ama, ela disse, olhando para os pedaços de papel misturados à borra de café. Mas quem ama não segura a arma. Quem ama entra na frente da bala. Naquele momento, eu soube. A menina ingênua que acreditava em príncipes tinha morrido naquela casa na Zona Norte. Em seu lugar, nascia uma mulher com cicatrizes, sim, mas com uma espinha dorsal de aço. O divórcio saiu 3 meses depois. Foi litigioso, feio, arrastado. Tiago tentou, num último ato de desespero e maldade, pedir pensão alimentícia para Camila, alegando que ela o tinha abandonado na prisão e que ele não tinha como se sustentar. O juiz riu na cara do defensor. Camila recuperou seu nome de solteira. Camila Sampaio. Quando ela pegou a certidão nova no cartório, chorou. Não de tristeza, mas de alívio. Era como se ela tivesse se livrado de uma pele morta e pesada. Mas a vitória teve um gosto amargo. Otávio teve um AVC na prisão 6 meses depois da sentença. O lado direito do corpo paralisou. O homem que se orgulhava de sua força bruta, que batia na mesa e exigia obediência, agora dependia de enfermeiros para trocar suas fraldas e lhe dar comida na boca. A justiça divina, às vezes, é mais criativa e cruel do que qualquer lei dos homens. Soube por conhecidos que ele passa os dias olhando para a parede da enfermaria penitenciária, babando, incapaz de proferir uma única ordem, preso dentro do próprio corpo, a prisão final para alguém que vivia de controlar os outros. Tiago foi condenado a 7 anos. Regime fechado,
por tentativa de homicídio e cumplicidade nos crimes financeiros do pai. A última vez que o vi foi no julgamento. Ele estava magro, o cabelo raspado, os olhos fundos e sem vida. Ele olhou para Camila na plateia. Ela sustentou o olhar. Ele baixou a cabeça primeiro. O príncipe tinha virado sapo, e o sapo tinha virado pó. Nossa vida, no entanto, precisava continuar. Rogério teve alta e veio morar no meu apartamento temporariamente para a fisioterapia, já que Camila estava lá para ajudar. O temporário virou rotina. Ver os dois juntos, pai e filha, fazendo exercícios na sala, rindo das limitações do braço dele, me trazia uma paz que eu não sentia há décadas. Não voltamos a ser um casal. Aquela história tinha acabado há muito tempo, mas voltamos a ser uma família. Uma família estranha, remendada, com marcas de bala e traumas de guerra. Mas uma família que aprendeu, da maneira mais dura possível, que ninguém fica para trás. Numa tarde de domingo, quase um ano depois de tudo, Camila entrou na cozinha enquanto eu fazia bolo. Ela estava vestindo uma saia colorida e uma blusa de alcinha. O braço, onde antes havia aquela marca de dedos roxa, agora estava bronzeado de sol. "Mãe", ela disse, passando o dedo na massa crua do bolo, como fazia quando criança. Eu estava pensando, aquele sonho da escola. Acho que ainda dá tempo. Parei de bater a massa. Olhei para ela. O brilho tinha voltado aos olhos, tímido, vacilante, mas estava lá. "Dá tempo, minha filha?", perguntei, sentindo um nó na garganta. "Dá. O dinheiro da indenização que conseguimos com a venda da casa deles. Eu não quero gastar com nada fútil. Quero investir. Quero criar um lugar onde as crianças aprendam a ser livres. Onde meninos aprendam a respeitar e meninas aprendam a ter voz. Escola Girassol", eu sugeri, sorrindo. "Porque girassóis sempre procuram a luz, mesmo depois da tempestade." Ela sorriu. O sorriso mais lindo que eu já tinha visto. "Escola Helena", ela corrigiu, em homenagem à mulher que me ensinou que a gente pode ter medo e, mesmo assim, chutar a porta. Choramos abraçadas na cozinha, com cheiro de baunilha e a certeza de que o pesadelo tinha ficado para trás. Tínhamos perdido a inocência. Tínhamos perdido a paz por um tempo. Tínhamos quase perdido a vida. Mas ganhamos algo que Otávio e Tiago nunca teriam, nem com todo o dinheiro do mundo: a liberdade de sermos donas do nosso próprio destino. A tempestade tinha passado, mas o solo, agora encharcado de lágrimas e sangue, estava pronto para florescer de novo. E dessa vez, as raízes seriam profundas demais para qualquer homem arrancar. Já se passaram 5 anos desde aquela noite em que minha sala de estar se transformou num campo de batalha. 5 anos desde o tiro, o sangue, as sirenes e o fim de um império de medo. O tempo, dizem, cura tudo. Eu discordo. O tempo não cura, o tempo cicatriza. A ferida fecha, mas a marca fica ali, sensível ao toque, lembrando a gente de onde viemos e do que sobrevivemos. Hoje, estou sentada na varanda da minha casa. Não mais o apartamento apertado na muca, mas uma casa térrea, com um quintal grande onde plantei girassóis. Muitos girassóis. Eles estão virados para o sol da manhã, erguidos, orgulhosos, exatamente como eu aprendi a ficar. Tenho 63 anos agora. Meus cabelos estão completamente brancos e eu não os pinto mais. Cada fio prateado é uma medalha de honra de uma guerra que eu venci sem disparar um tiro, apenas com a coragem de dizer não. Ontem, recebi uma carta. Não tinha remetente, apenas um carimbo do sistema prisional de Tremembé. Era de Tiago. Hesitei antes de abrir. Minha mão tremeu, um reflexo condicionado do passado. Mas abri. Não por curiosidade, mas por encerramento. Dona Helena, dizia a letra trêmula, quase infantil. Sei que não tenho o direito de pedir nada. Sei que não mereço o perdão da Camila, nem o seu, nem o do Rogério. Mas preciso que saibam que todos os dias, quando acordo nessa cela, eu agradeço. Agradeço por vocês terem me parado. Se não fosse aquela noite, eu teria virado meu pai. Eu teria matado a única mulher que me amou de verdade. Aqui dentro, longe dele, eu finalmente entendi que a obediência cega não é lealdade. É escravidão. Sinto muito. Sinto muito por ter sido fraco quando vocês precisavam que eu fosse forte. Li a carta 2 vezes. Não senti raiva, não senti pena. Senti apenas um vazio distante.
Tiago ainda estava preso, mas ironicamente, talvez estivesse mais livre agora do que quando vivia na mansão do pai. Ele finalmente tinha se libertado da sombra de Otávio, mesmo que o preço tenha sido sua liberdade física. Dobrei o papel e guardei numa gaveta funda. Não mostrei para Camila. Ela não precisa disso. O passado dela já está enterrado, e não seremos nós a desenterrar fantasmas. Camila. Ah, minha Camila. Se vocês pudessem vê-la hoje. Ela tem 31 anos e é a diretora da escola Helena. O lugar é lindo. Paredes coloridas, crianças correndo, música tocando. Não há regras rígidas coladas na parede. Há desenhos. Há liberdade. Ela encontrou alguém, um professor de história chamado André. Um homem que fala alto, que gesticula, que ri com o corpo todo. Um homem que, quando Camila derruba algo no chão, se abaixa para ajudar a limpar, rindo da falta de jeito dela, em vez de julgá-la. No dia do casamento deles, ano passado, foi Rogério quem a levou ao altar novamente. Mas dessa vez, não havia medo nos olhos dele, apenas orgulho. Ele mancava um pouco, o ombro nunca ficou 100%, mas caminhava com a dignidade de um rei. Quando o padre perguntou se alguém tinha algo contra a união, Rogério olhou para a plateia, olhou para mim na primeira fila e piscou. Ninguém ousaria. Aquele homem tinha levado um tiro pela filha. Ele era a prova viva de que o amor de pai é a força mais blindada do mundo. E André? André chorou quando viu a noiva. Mas não foi aquele choro contido e falso de Tiago. Foi um choro feio, soluçante, de nariz vermelho. O choro de um homem que sabe que está diante de um milagre. Na festa, enquanto dançávamos, Camila sussurrou no meu ouvido: Mãe, obrigada por não ter desistido de mim. Obrigada por ter invadido aquela casa. Obrigada por ter me ensinado a quebrar o silêncio. Eu a apertei forte. Eu nunca desistiria, minha filha. Mãe não desiste. Mãe recarrega. Mas a vida não é um conto de fadas perfeito. Há dias em que Camila acorda assustada, sonhando com o cheiro de água sanitária. Há dias em que Rogério sente o ombro doer quando o tempo vira. Há dias em que eu olho para o portão de casa e checo a tranca 3 vezes. O trauma deixa ecos. Mas aprendemos a dançar com esses ecos. Aprendemos que a felicidade não é a ausência de problemas, mas a certeza de que temos força para enfrentá-los. Otávio morreu mês passado. Um ataque cardíaco na enfermaria da prisão, sozinho, paralisado, sem ninguém para segurar sua mão. Ninguém foi reclamar o corpo. Foi enterrado como indigente. O homem que construiu um império baseado no controle morreu sem controlar nem o próprio suspiro final. Foi um fim triste, mas justo. A vida às vezes fecha as contas com uma precisão matemática. Hoje, enquanto rego meus girassóis, penso em todas as mães que estão me ouvindo agora. Penso em você, que talvez esteja vendo sua filha murchar ao lado de um homem que a diminui. Penso em você, que talvez esteja engolindo sapos para manter a paz da família. Penso em você, que sente que algo está errado, mas tem medo de interferir e ser chamada de sogra intrometida. Escute o que eu vou te dizer. De mulher para mulher, de mãe para mãe. O silêncio não protege ninguém. O silêncio é o adubo onde a violência cresce. Se você vê sua filha mudando, se isolando, pedindo desculpas demais, usando roupas para esconder o corpo, não espere. Não espere o momento certo. O momento certo é agora. Não tenha medo de chutar o portão. Não tenha medo de fazer escândalo. Não tenha medo de ser chamada de louca. É melhor ser uma mãe louca com uma filha viva nos braços do que uma mãe educada chorando sobre um caixão fechado. Nós, mães, temos um radar que Deus nos deu, uma intuição que grita quando o perigo se aproxima da nossa cria. Não ignore esse grito. A violência doméstica nem sempre começa com um soco. Ela começa com uma crítica à comida, começa com um controle sobre a roupa, começa com uma lista de regras na parede, começa roubando a voz, depois a autoestima e, por fim, a vida. Eu e Rogério quase chegamos tarde demais. Por minutos, por segundos, quase perdemos nossa menina, mas chegamos. E hoje, o riso da Camila é o som mais bonito que existe no mundo. Olho para o céu azul de São Paulo. Está limpo, igual ao dia do primeiro casamento dela. Mas hoje, o azul não é promessa de futuro, é certeza de presente. Pego meu celular, não para ligar para a polícia, nem para chorar. Pego para mandar uma mensagem no grupo da família, que agora tem eu, Rogério, Camila e André. Domingo tem almoço aqui em casa. Feijoada. E quem reclamar do sal, lava a louça. Envio.
Segundos depois, chegam as risadas em forma de emojis. Sorrindo, entro em casa. Minha casa, nosso refúgio. Onde a única regra, escrita na parede, invisível mas inquebrável, é: aqui, ninguém solta a mão de ninguém. Se esta história te fez refletir, compartilhe nos comentários o que ela despertou em você. Aqui, cada silêncio merece ser ouvido.